Bem-vindos novamente ao portal do Templo de Minerva. Hoje nós vamos conversar sobre uma coisa muito especial, aproveitando o dia 6 de janeiro, que é convencionado, a comemoração, a celebração do dia do astrólogo, Bom, esse vídeo é o primeiro dos vídeos da primeira aula, vamos dizer assim, para todos aqueles que queiram ser astrólogos, se dedicar à astrologia, que já são astrólogos, ou que pretendem se dedicar à astrologia. Toda profissão, toda conduta, ela precisa de uma ética, que faça não as leis ou o regulamento, mas o bom senso, lembrar o bom senso daquela profissão. E a profissão de astrólogo também não poderia ser deixada de fora, certo? Bom, então nessa primeira aula, em primeiro lugar, a gente vai falar por que se convencionou o dia do astrólogo ser o dia 6 de janeiro. O que mais é celebrado na tradição cristã, o dia 6 de janeiro, o dia dos reis magos, Aqueles 3 reis magos que vieram lá do Oriente Médio, a região lá da Pérsia, da Arábia e da Índia, e eles vieram celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Ora, os reis magos, na verdade eram sacerdotes e eram sim astrólogos. Olha só as origens dele, Pérsia é a origem da astrologia, e também a Arábia, onde a astrologia foi muito desenvolvida na Idade Média, e também a Índia também utiliza a astrologia, só que a astrologia é diferente, a astrologia védica. Mas por que esses astrólogos, esses sacerdotes, esses reis magos, eles souberam que algum fenômeno, alguém, um avatar, um ser iluminado como Jesus Cristo, viria a se manifestar nesse mundo físico? Porque eles, como astrólogos, eles preveram, uma configuração especial no céu, principalmente a conjunção entre Saturno e Júpiter no signo de Peixes, e que naquele momento especial iria ter um brilho diferente, um brilho maior no céu, que é a famosa estrela de Belém. Tá legal? Então, por ser um dia importante, 6 de janeiro, eu resolvi aí fazer esse trabalho, esse vídeo, essa videoaula, para todo astrólogo iniciante ou já iniciado, e a gente falar sobre a ética do astrólogo. Mas como que eu fiz esse trabalho sobre a ética do astrólogo? Eu fiz baseado no primeiro astrólogo profissional, da história da humanidade. Esse astrólogo profissional, ou seja, o astrólogo que começou a cobrar de forma autônoma as suas consultas astrológicas, chama-se Girolamo Cardano. O Girolamo Cardano, ele viveu entre os anos 1501 a 1576, comecinho naquela intersecção entre a Idade Média e a Renascença, quando a astrologia ela começou a ter como o próprio nome já diz, a renascença dos valores greco-romanos, e a astrologia foi junto. O Girolamo Cardano, vamos falar um pouquinho dele, Primeiro astrólogo profissional, ele foi condenado e perseguido pela Inquisição de Bolonha, Então, como eu falei, a transição entre a Idade Média e o Renascimento, ainda a Inquisição ainda perseguia algumas pessoas. Mas por quê? Se ele era médico, filósofo natural e astrólogo, sim, naquela época, essas funções, elas poderiam ser resumidas numa pessoa só. Afinal de contas,
Vocês já sabem, né, que a astrologia ela é excelente como astrodiagnose, ou seja, na detecção de possíveis, né, de tendência a alguns problemas de saúde, tá? Seja física, mental, energética ou emocional, certo? Então, o Girolamo Cardano, médico, filósofo natural e astrólogo, foi perseguido pela Inquisição. Por quê? Porque ele tinha um lado sarcástico aí, né? Ele fazia alguns mapas astrológicos de celebridades na época, né? Nobres, a celebridade ligada à igreja, à corte, né? E ele publicava essas inadvertidamente, né? Fazia comentários, aliás, às vezes comentários que eram um livro de 900 páginas sobre uma determinada celebridade, e aí, né, politicamente, na verdade, ele foi perseguido pela Inquisição, tá? Bom, então, o que o Girolamo Cardano, né, ele se preocupava, né? Ele se preocupava, né, com a aptidão e o estudo do astrólogo, né? O astrólogo, segundo ele, precisava ter aptidão para a astrologia, claro, né? Assim como todos nós temos os nossos talentos, né? E nosso gosto, o nosso amor, tá? Aí um entre parênteses meu, eu acho que além da aptidão, também o amor, a paixão por aquele conhecimento, né? No caso, aqui a astrologia. E ele dizia que também a astrologia não era uma disciplina simplesmente matemática, né? A matemática, realmente, ela é necessária a astrologia, ao cálculo, né? Ao cálculo da velocidade orbital dos planetas, etc., a distância, né? Mas sim, é uma ciência, é uma disciplina hermenêutica, ou seja, de interpretação. Isso até o Johannes Kepler, o Galileu, também afirmavam. A astrologia, ela independe, né, do heliocentrismo, do geocentrismo. Na verdade, a astrologia ela permanece geocêntrica, por quê? Porque a referência dela é o planeta Terra e os assuntos da planeta Terra, certo? E em decorrência, né, disso, a astrologia não tem só o caráter matemático de ciências exatas, mas da interpretação. A interpretação, né, dos símbolos, da sincronicidade, da interconexão entre o macrocosmo e o microcosmo. Bom, outra coisa que ele falava assim, né, ele disse que além desse hermenêutica, a astrologia ela necessitava, né, dessa averiguação, dessa pesquisa, né, constante na vida real, né, e sempre vendo fenômenos, guerras, crises econômicas, e entendendo essa situação hermenêutica, entendendo essa interpretação dos fatos na Terra, né, e o movimento planetário. Qual é o significado arquetípico daquela sincronicidade. E ele também valorizava, né, muito, além da aptidão, o caráter do astrólogo. Ora, se nós, né, astrólogos, nós nos dedicamos à ajuda, à orientação, né, do autoconhecimento dos outros seres humanos, é imprescindível o astrólogo ter bom caráter e não usar a astrologia para interesses escusos, para prejudicar a vida de outra pessoa, certo? Então, o caráter é fundamental, além da aptidão. Palavras do Girolamo Cardano. O próprio astrólogo deve ser um homem prudente e cordial, que sabe escolher as suas palavras. Veste-se com gosto e imponência, é sério, leal, honrado e exemplar em todos os sentidos, né? Na verdade, exemplar em todos os sentidos
Isso é uma coisa comum a toda a profissão, certo? Prudente, cordial, isso é fundamental, né? Às vezes, nós nos deparamos com clientes, né, muito sensíveis, numa fase traumática. Isso não é comum, né? Geralmente as pessoas procuram um astrólogo para resolver problemas emergenciais, imediatistas, né? No mundo que nós vivemos atualmente. É muito raro a pessoa ir periodicamente no astrólogo para essa orientação, para esse autoconhecimento. Seria muito mais preventivo essa atitude, mas não é sempre assim. Então, muitas vezes os clientes vêm sensibilizados. Nós precisamos ter essa prudência, essa cordialidade, preparar o ambiente, preparar energeticamente aquele momento para receber o cliente, para que o cliente tenha uma lucidez, uma tranquilidade para entender, né, essas orientações e começar a colapsar, a fazer a sua própria realidade, certo? Bom, então, quanto à questão de vestir com gosto e imponência, né? Aí, bom, fica a cargo de cada um, né? E também o Girolamo Cardano, ora, né? Ele vivia no século XVI, ele fala, deve ser um homem, né? Obviamente, hoje eu acho provavelmente devem existir mais mulheres astrólogas, né? Eu acho até mesmo pela questão da introspecção, do contato com o inconsciente, que as mulheres elas têm uma afinidade muito grande com as ciências esotéricas, tá? Então, hoje em dia, vamos dizer assim, né? Existem astrólogos de ambos os gêneros, tá? Bom, então vamos lá, o que Girolamo Cardano, né, ele fez aí uma lista, né, demonstrando aí o perfil e a própria conduta, né, para os astrólogos profissionais, tá? Então, em primeiro lugar, o astrólogo ideal só começa a interpretação quando domina todas as técnicas e as tenha testado em si mesmo exaustivamente. Exatamente, a astrologia é uma ciência como outra qualquer, ela necessita de pesquisa, né? Não existe oficialmente, tá? Porque a astrologia ela é considerada como pseudociência, né? A teoria quântica ainda está engatinhando para complementar esse entendimento do porquê da astrologia ser realmente uma ciência, só que uma ciência mais ligada ao mundo quântico, né? O funcionamento, né? Dos preceitos quânticos, tá? Mas isso não impede, né, do astrólogo ser um pesquisador constante e antes de cobrar um cliente, antes de se dizer, né, olha, eu sou um astrólogo, eu posso, né, exercer a profissão, além de pensar, né, na questão do caráter, da aptidão, do amor pela profissão, tá? Teste exaustivamente em você, né? Eu, antes de ser astróloga, eu elegia muitos cobaias no local de trabalho, onde eu não exercia, antes de eu exercer a astrologia, eu pegava dados de todo mundo, de todos os meus colegas, pessoas da família, meu próprio mapa. O mapa astrológico do próprio astrólogo é o mapa mais difícil para interpretar, porque é muito difícil encarar nossos defeitos, nossas sombras, né? Então, essa é a prova de fogo. Eu vou interpretar o meu mapa, eu vou pesquisar, eu vou estudar todas as técnicas, né? Recentemente eu vi um vídeo de uma pessoa que se dizia astróloga, quer dizer, se autodenominou ex-astróloga, né? Mas que dizia, não, porque a astrologia é muito superficial, porque eu, além da astrologia, eu vou usar o contato com os meus mentores, quer dizer, ela fazia uma
espécie de canalização, eu não sei, porque a astrologia é muito pouco para exercer meu trabalho de orientação. Às vezes um cliente me perguntava por que eu não falei sobre um determinado trígono. Então, minha querida, você não é astróloga nem nunca foi. Se o cliente pergunta, olha, alguma coisa, né? Você tem a obrigação de responder, tá? Se você não sabe, diga, desculpe, eu não sei. Por favor, consulte um astrólogo que saiba falar sobre um determinado trígono. Mas você tem a obrigação de entender, estudar as técnicas astrológicas, certo? Bom, vamos para o próximo preceito ético, né, de conduta astrológica. Ele, o astrólogo, deve se livrar de sentimentos que influenciem suas afirmações. Isso é extremamente importante, né? A imparcialidade. Se você é um astrólogo, por exemplo, mas ao mesmo tempo você é um corintiano fanático, por exemplo, né? E aí aparece um cliente com a camiseta do Palmeiras, e aí você começa a ter um sentimento contra aquele cliente, né? Lógico, essa coisa do time me ocorreu agora, né? Porque existe uma antipatia entre esses dois times, né? Mas você não pode deixar com que esses sentimentos, né, provoquem uma insatisfação, um incômodo para o seu cliente, né? Deixar os sentimentos de lado e ser racional, ser lúcido, né? Para dar aquela orientação da melhor forma possível para o cliente. Bom, não deve se ocupar com questões triviais e não deve elaborar prognósticos públicos, questões triviais, né? Bom, dentro das técnicas astrológicas, né, de interpretação dos aspectos principais, conjunção, quadratura, oposição, sextil, trígono, né? Das previsões, que eu gosto de falar de prevenções, porque não existe determinismo, né, na astrologia como ciência quântica, mas das prevenções, né, você tem que utilizar essas três técnicas, que é a revolução solar, as progressões e os trânsitos, tá? Então isso é fundamental, tá? Trivialidade, o cliente não quer, o cliente ele quer uma orientação do autoconhecimento profundo, né? Trivialidades como, às vezes fogem muito da astrologia, viram uma espécie de adivinhação, enfim, né? Então cuidado, atenha-se à astrologia, à base da interpretação do mapa astrológico, que isso já é um trabalho e tanto, e uma orientação mais do que perfeita. Elaborar prognósticos públicos. Quem conhece meu trabalho já sabe o quanto eu sou radicalmente contra essa fast food da astrologia genérica. Esse é o ano regido por Saturno, né? Nós estamos em 2017, o ano regido por Saturno. Ninguém se lembra mais quem que regeu o ano de 2016. Isso é balela, né? A astrologia é muito além disso, e ela trata cada indivíduo como um microcosmo, certo? Porque isso inclusive em termos de biodinâmica, você vai plantar uma muda de rosa, né? Você vai plantar uma muda de rosa numa época do ano e outra muda que é exatamente igual, você planta em outra época do ano, né? Em outra fase lunar. Essas duas mudas, elas vão crescer de uma forma completamente diferente. Ou uma cresce e a outra morre. Então, se uma muda de rosa, uma planta, é um sistema, é um microcosmo dentro de um grande macrocosmo, então
nós também somos. Então essas previsões genéricas, horóscopos de jornal, tudo isso que é voltado ao público é superficial e depõe completamente contra a própria astrologia, que infelizmente ela é utilizada, né? Ela é divulgada, né? Pelas próprias pessoas que se dizem astrólogos, mas que infelizmente não sabem o que é ética, certo? Certo. Bom, essa é a primeira aula sobre ética, tá? Vejo vocês no vídeo do número 2 sobre a ética e a conduta, né? O perfil do astrólogo. Até mais!